Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou abrir uma breve palavra aqui que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus tinha dito para Samuel que ia ungir um rei no lugar de Saul. Ele disse para Samuel ir até a casa de Jessé, onde lá estaria o rei. E quando Deus diz que o rejeitou aqui, ele está dizendo de um irmão de Davi, que o próprio Samuel achou que poderia ser ele o rei. Por isso que Deus disse: não atente à sua aparência, não atente à sua altura, à sua formosura. Jessé ele tinha 8 filhos. E ali naquele momento que Samuel chega até a casa de Jessé, que ele pede para Jessé mostrar os seus filhos, ele mostra apenas 7 filhos. Ele mostra 7 filhos. E quando Deus rejeita todos aqueles filhos que ele tinha mostrado, Samuel diz: mas só tem esses filhos? Não resta mais nenhum? Aí o pai de Davi diz: tem mais um, que é o mais novo. Ele está lá cuidando das ovelhas. O pai de Davi, por saber que um daqueles ali seria o rei, ele esqueceu de Davi. Muitas das vezes a gente é esquecido por algumas pessoas. É como se a gente não tivesse valor para algumas pessoas. Mas o Deus a quem eu prego, o Deus a quem eu te falo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vê como vê o homem. Não adianta querer fazer para homens, não adianta querer mostrar para homens. Davi estava fazendo a parte que ninguém queria fazer, cuidar daquelas ovelhas. Ninguém queria fazer essa parte. E Deus, ele gosta de pessoas que fazem o que ninguém faz. Se você fizer algo que ninguém está vendo e que for bom aos olhos do Senhor, se você fizer algo que só o nosso Senhor veja e você fizer com todo o teu coração, nosso Deus, ele vai te abençoar. Ele vai estar olhando sempre para você de uma forma diferente. E quando chegar a hora de ser ungido, quando chegar a hora de Deus te exaltar, ele vai lembrar de você. O pai de Davi esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. Veja que o escolhido, o ungido, mais para frente, quando ele enfrenta o gigante Golias, ele não é chamado para a guerra. Porque mesmo depois de ser ungido, muitas das vezes a gente é esquecido também. Davi, quando foi ungido, voltou a cuidar de ovelhas, mas ele não deixou de ter a sua intimidade com Deus. Ele continuou tendo a sua intimidade com Deus. Que os irmãos entendam, que todos entendam que estão assistindo este vídeo, que a intimidade com Deus vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que conhecimento de ser humano, de pessoas. A intimidade com Deus vale mais do que tudo. Não adianta ter moral na terra se não tem moral com Deus. Tem que ser reconhecido no mundo espiritual. Pois teve um dia que Davi, ele vai até essa guerra. O pai dele o chama e pede para ele levar alguns alimentos, algumas coisas. E quando ele chega lá, ele cheio do Espírito Santo, ele não se fica acomodado com aquela situação. Porque todos estavam amedrontados, todos estavam desanimados, mas ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que ele tinha intimidade, ele sabia que não era na força do braço dele, mas era na força do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Entende, irmão? O nosso Deus, ele trabalha com vasos, e não é vasos parecidos, não. É totalmente um diferente do outro. Ele vai moldando cada um do seu jeito. Percebe que quando você chegou até Jesus Cristo,
você escutava músicas diferentes, você fazia as coisas diferentes, e quando você vai fazendo a vontade dele, quando você vai criando intimidade dele, aquilo sai da tua vida e você nem percebeu. É Deus trabalhando no vaso, é o oleiro moldando, passando a tua mão poderosa. Sempre ele coloca a tua mão poderosa do jeitinho certo dele, a gente nem percebe. Quando a gente vai ver, a gente já parou de fazer algumas coisas e nem fez falta para mim, nem fez falta para você, porque nós já estamos preenchidos da graça de Jesus. Então que nós venhamos entender que mesmo que eu e você seja esquecido por homens, Deus nunca esquece de nós, Ele sempre lembra de nós, Ele sempre está nos apoiando, Ele sempre está nos protegendo. Pode esquecer rei, pode esquecer homens, pode esquecer profeta, mas Ele não esquece de você. Esse é o nosso Deus. Ele não esquece de você. E se você ficar na intimidade com Ele, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. Se você está triste nesta noite, se você está desanimado, quando você vê esse vídeo, entenda, Ele cuida de você. Basta você pedir forças para Ele, basta você clamar a Ele, mesmo se você não tiver nem com um pingo de força. Ah, irmão, mas eu tô triste, eu tô desanimado, eu não tenho mais forças, você não está entendendo. Ele tem a força. Ele carrega o seu jugo. Ele carrega. Vem a mim a todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode estar cansado, sobrecarregado. Se você pedir forças a Jesus Cristo, Ele vai te aliviar. Quantas batalhas Davi não venceu? Quantas batalhas ele não venceu? Tudo em nome do Senhor. Tudo em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos muito mais, mas muito mais mesmo. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no teu coração. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glórias. Homem não merece nada, nem honra e nem glórias, mas o nosso Senhor Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória. Amém.